menino, magrinho, tá? Chegou ali no PT, morava numa república, tá? Para organizar um movimento estudantil. Ali veio do movimento sindical, veio para cá, eu era presidente do PT na época, tá? E aquele menino magrinho, loirinho, que se destacava entre os outros, né? E rapidamente, né, ajudou a construir um movimento estudantil, um movimento popular, né, fortalecendo os mandatos nossos, um trabalho belíssimo. E hoje, seguramente, presidente do PT, né, uma grande liderança necessária para a luta que a gente precisa fazer nessa cidade. Por isso, chamo aqui o nosso grande e próximo vereador, Cadu 13123. Companheiro Marcão, eu queria que tu viesse aqui na frente. E eu quero que tu venha aqui na frente porque, assim como a Ana, que está aqui representando a candidatura da companheira Tati, eu quero, não tenho dúvidas, nesse momento da política brasileira, Marcão, neste momento da política brasileira, são 13, e esse número é marcante, são 13 entre companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores que não titubearam, apesar dos ataques fascistas que vêm ocorrendo com os nossos companheiros que colocam a estrela do PT, um partido que conseguiu nesses 13 anos uma coisa inédita no Brasil, um partido que conseguiu tirar o país do mapa da fome, não pode se envergonhar de colocar a estrela no peito e sair na rua para fazer política. E é por isso que eu quero conversar com vocês hoje. Está ameaçado, Marcos, que vai estar vindo para o nosso fronte aqui, para a nossa trincheira, e eu agradeço muito a tua presença hoje. Está sendo ameaçada a democracia no Brasil. Está sendo ameaçada, e por que está sendo ameaçada? Foram 7 eleições pós-ditadura militar. Apenas 7. É uma criança a nossa democracia. Só que dessas 7, pela primeira vez na história, e foi a partir da democracia, um partido dos trabalhadores e trabalhadoras, que tem como referência um líder mundial consagrado internacionalmente, como Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira mulher presidente como a Dilma, aquela Dilma que vocês viram ontem, combatendo com unhas e dentes um Senado corrupto, fisiológico, patriarcal. Essa mulher que foi vista ontem é o sangue, é a vontade, é a força, a determinação da mulher brasileira, que também defende diariamente a democracia, porque foi através da democracia nós ganhamos 4 das 7 eleições. Foi a partir da democracia e foi a partir da possibilidade de fazer política, porque quando deram a oportunidade de nós fazermos política e conversar com as pessoas olho no olho e vencermos 4 eleições, Babiton, deram a oportunidade de gente como a gente garantir um país da imensidão do Brasil, continental. Tem gente que já naturalizou, mas quem passou o trabalho na vida sabe o que significa. Quando nós falamos em 40 milhões de miseráveis, quem passou fome sabe o que significa. Tendo a oportunidade de comer, não tem qualquer medíocre, hipócrita que existe nesse país, essa corja muito parecida com Cunha, que vai tirar da nossa memória, do nosso orgulho, a vontade de dizer para o povo brasileiro inteiro: fomos nós, não só do Partido dos Trabalhadores, mas dos movimentos sociais que se constituíram nesse Brasil a partir das reivindicações que até então eram esquecidas pela maioria dos nossos governantes que nasceram em berço de ouro. E nesse momento da história política do Brasil, querem tirar a democracia e transformar a política em algo criminoso. A campanha, durante 13 anos, dia após dia, sabendo da arma que serve para a gente, a política, foi de desconstruir essa ferramenta de transformação social, que é a democracia e a política. Hoje, Rui, quando nós estávamos no morro, no maciço do Morro da Cruz, conversamos com a Dona Maria, com o Alex, nós conversamos com as pessoas que são humildes, que foram beneficiadas por um governo sensível,
ninguém vai arrancar da memória do povo brasileiro essas conquistas. E quando a Dona Maria disse, foi graças a Lula que eu tenho essa casa aqui, porque Lula foi meu anjo da guarda, e que se for para tirar Lula e Dilma eu vou para a rua, eu não tenho medo. Se o povo que recebeu a oportunidade que esse Brasil nunca deu está dizendo isso, porque nós, Marcão, vamos nos esconder. Por isso que eu quero parabenizar o companheiro Marcão e todos os candidatos e candidatas dos partidos trabalhadores, porque não vamos derrotar. Nós vamos continuar fazendo política, porque acreditamos na política como algo transformador. E digo mais, me parece que ao longo dessas últimas décadas, principalmente da década de 70, foi criado na mentalidade, no universo mental de todos os continentes, a ideia que a solidariedade enquanto instituição pública tem que ser desconstruída. A ideia de solidariedade, instituição, república, governos. Quando as pessoas começaram a dizer, agora eu pago a minha educação, agora eu pago a minha saúde, agora eu pago a minha previdência, e dizem, eu não preciso mais de Estado. Quando começam a falar isso, é que já está na mentalidade das pessoas algo muito nefasto. A desconstrução da solidariedade como um ente representativo e necessário para a transformação do povo. Quando a individualidade, que é um mecanismo, inclusive o individualismo, que é um mecanismo para destruir inclusive a política e o Estado, começam a interferir nos nossos diálogos, nas nossas conversas, e a transformação do cidadão como cliente, como está transformado hoje internacionalmente e também no Brasil, e por isso que aconteceu o golpe. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, foi uma construção de décadas. Nossa tarefa revolucionária nesse momento, enquanto militantes históricos, não só da esquerda, mas do povo, nossa tarefa é dizer sim, a solidariedade é importante e necessária, por isso que nós queremos um Estado forte. Ontem, quando Dilma foi atacada e soube se defender como maneira ímpar, ela não estava defendendo apenas a Dilma, ela estava defendendo as instituições públicas, democráticas e o Estado forte. E é isso que está sendo atacado nesse momento. A ideia do Estado mínimo que está colocado pelo Temer em 100 dias de governo, a desconstrução de políticas públicas na saúde, a desconstrução da política pública, inclusive na educação, para a tentativa do mercado ocupar esse espaço que nós, nesses últimos 13 anos, fizemos no governo federal, é algo violento e massacrante. E foi colocado na mente de várias pessoas nesse país que o Bolsa Família é coisa de vagabundo. Que teve pessoas nesse país que nunca passaram trabalho e reverberam uma situação que nunca viveram. Se tivemos um Brasil que alcançou os patamares que alcançou nesse último período, foi graças a essa visibilidade que o Lula construiu internacionalmente, mas essa sensibilidade que ele tem dentro de si, junto com a Dilma, para dizer que o povo tem que ser visível. O povo pobre tem que ser parte do Estado, e o Estado tem que ser parte do povo que necessita. Por isso que aqui em Florianópolis e em Santa Catarina, Gabriel Casato e Milton, que já disputou várias vezes nesse estado, aqui em Santa Catarina, temos a bandeira do nosso estado aqui, nós também temos uma tarefa revolucionária, porque nesse estado há uma oligarquia há muito tempo governando, que não entende outra palavra senão poder, poder, poder para uma pequena parcela da elite em Santa Catarina. É uma dificuldade você olhar para um estado que existe 60 mil professores e ter a metade deles numa situação de cargos temporários. É uma dificuldade hoje no estado como esse. Nós temos um governador, inclusive eleito no primeiro turno, que não consegue ter a capacidade de ter um Estado interventor forte, que senão para as secretarias regionais, para tentar garantir poder político de coronéis de regiões. Uma ponte como a Ercílio Luz, que está aí 30 anos levando dinheiro público sem a oportunidade de fazer aquele patrimônio político histórico de Florianópolis ser reerguido e tentar enaltecer essa cidade. Enquanto isso, nós, com a ideia de solidariedade, fizemos a ponte Anita Garibaldi. Em quantos anos? Quantos anos? 3 anos. Essa é a diferença.
E em Florianópolis me parece que é um espelho do que nós temos aqui no Estado. Esse coronelismo forte, essa incapacidade de ver quem precisa do Estado aqui em Florianópolis, Padilha. E tu sabes do que eu estou falando. E para terminar, eu queria que a Giovana e o Raul estivessem aqui junto comigo, porque eu sei que essa campanha vai ser muito boa, mas também vai ser graças a eles que eu vou conseguir chegar até o fim. Então, Giovana e Raul estão aí. Mas para terminar, o Diogo está aí, né, Marcos? O Diogo já está aí? Quer dizer uma coisa, porque temos referência aqui também do povo trabalhador, porque, Diogo, eu já falei isso na nossa plenária de organização da campanha. Eu falo que sensibilidade se constrói por quem passa, mas existem pessoas especiais que não passam dificuldade, Marcos, mas tem uma humanidade tão grande que consegue se ver no outro e saber o que o outro sente. Existem, inclusive, pessoas assim na nossa classe média, e são muitas, e nós temos que disputá-las. As pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais abastado nesse país e nessas eleições, nós temos que fazer com que eles saibam que aqui existe gente séria e com vontade de construir política para todos. Mas, Diogo, quando eu comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade e sabia que o Estado não me garantia coisa alguma, seja de servente de pedreiro, seja de carregando saco de açúcar, eu tinha uma única coisa que estava claro para mim: eu precisava de estudo para poder sair de uma situação que era difícil para mim e para minha família. Mas só isso não adiantava, Milton. Só isso não adiantava. E um Estado, não sei porquê, me deu que a política poderia ser uma alternativa. E por quê? Porque numa empresa, você tem dono, tem patrão, tem chefe, você não tem oportunidade de discutir, debater e conversar. Né, Guilherme? Para quem está aqui sabe como é que é uma situação. A única oportunidade de disputar mentes e corações e ter a liberdade para falar é na política. Então, quando eu iniciei minha trajetória política já no Partido dos Trabalhadores, muito cedo, eu sabia que tinha uma pessoa que falava e eu entendia, porque era muito novo. Mas quando eu tentava dizer, não, eu quero participar da política, eu escutava algumas figuras, como até o próprio Fernando Henrique Cardoso, daquele blá blá blá, e aquela coisa muito metódica, elitizada. Isso aqui não me serve. Mas quando eu via Lula, eu entendia e sabia que ali poderia ser um caminho. E de lá para cá, eu tento pelo menos seguir o caminho que seja da honestidade, da integridade, da sensibilidade, que não perdi até hoje. Mesmo, e por que eu não perdi? Porque eu não cuspo no prato que eu comi. Se eu tenho uma faculdade hoje, se eu tenho uma especialização hoje, não tenha dúvida, foi graças ao Lula. Foi graças a Dilma. Se eu hoje vivo, eu digo para vocês, se eu conseguir viver uma vida boa, melhor, foi após esse período. Viver a vida, se alguém não sabe o que significa isso, ter perspectiva futura, é uma coisa muito linda para quem consegue ter esse acesso. Muito dignificante. A pessoa ser digna de ter a casa como eu tenho hoje, de ter um carro como eu tenho hoje, de ver meu pai tendo um sonho de ter um carro e conseguiu ter aos seus 75 anos de idade, mesmo sem carteira, para poder dirigir. Então, não tem dúvida que nós temos lado nessa história. E se estão atacando a democracia e a política, nós temos que ser a trincheira. Nós temos que ser o cordão humano que vai fazer com que a democracia resista, seja vitoriosa e que neste período de ataque sobre quem pensa solidariamente, também nós possamos ser a trincheira e a resistência. Por isso, companheiros e companheiras, amigos e amigas, neste dia é a inauguração do comitê, mas não tenho dúvida que é arrancada não só para essa eleição, é arrancada de um grupo político que não vai temer jamais as consequências de lutar pelo próximo. Muito obrigado.